Exaltado é o nome do Senhor. Jó 33, verso 4. Você pode estar abrindo aí, que daqui a pouco nós vamos ler para a glória de Deus. E eu quero falar aqui, pastor, um pouco sobre o plano original de Deus para nossas vidas. Exaltado é o nome do Senhor. Glória a Jesus. E o plano de Deus foi criar o homem para que a sua alma fosse continuamente conduzida pelo Espírito de Deus. O plano original de Deus foi nos criar para a gente vivermos conectados diariamente diante da presença dele. É tanto que a Bíblia ela vai nos relatar lá em Gênesis que Deus ele cria, quando Deus ele cria o homem, ele vai moldar a terra, ele vai moldar o barro e ele começa a moldar, começa a deixar tudo pronto, todos os detalhes. O primeiro homem foi Adão e Deus criou com as suas próprias mãos, moldando aquele barro. E o que me chamou a atenção, exaltado é o nome do Senhor, que quando o homem estava todo plano, estava tudo pronto, melhor dizendo, estava todo perfeito, Deus criou um plano para ele e disse assim: este homem vai viver diariamente conectado comigo, porque esse foi o plano de Deus para nossas vidas, que a gente viesse, glória seja dada o nome do Senhor, viesse estar conduzido pelo Espírito. E quando Deus ele prepara o homem, justamente você está falando por estar conectado, a Bíblia diz que Deus vinha falar, Deus vinha todo dia. Isso, exatamente. Ele conversar e mostrar. Ele criou o homem, pastor, e imediatamente, assim, quando o homem estava pronto, Filho e pai. Ele soprou filho e pai. Exatamente isso, exaltado ao nome do Senhor. É essa relação que Deus ele quer ter conosco, de filhos, de pai e filho, para filho. Exaltado ao nome do Senhor. Então, quando Deus ele cria o homem, assim, eu estou criando meu filho com as minhas próprias mãos. Você dá para entender o que é que o Senhor ele quer de você? Ele quer um relacionamento profundo de pai para filho. Então, quando Deus ele começa a criar, o Todo-Poderoso começa a criar o seu filho Adão, aí ele diz: vou fazer a minha imagem e semelhança. Ele não estava falando, Adão não tinha umas características semelhantes a de Deus fisicamente. Ele estava falando do espírito, do comportamento, da intimidade. Não era de uma formação de graça, né? Não era um corpo, exatamente, não era um narizinho que era parecido com o dele, não era um olho que era parecido com o dele. Ele estava falando a minha imagem e semelhança. Por quê? Porque Deus soprou, ele soprou nas narinas daquele homem, dentro dele barro, o próprio Espírito. Meu Deus, que coisa linda. Por isso que ele falou a minha imagem. A minha imagem, porque a vida de Deus, a própria vida de Deus estava sobre a vida daquele homem. Deu para entender? Ele soprou nas narinas. Então por isso ele disse: o meu plano para este homem é ele ser a minha imagem e semelhança. É ele viver conectado comigo diariamente. E como o pastor falou aqui, todos os dias o pai vinha toda tarde, ia visitar o seu filho, porque ele queria ter uma comunhão, porque foi esse o projeto de Deus, foi esses os planos do Senhor, para que ele viesse estar em comunhão com o filho todos os dias. Deus ia no jardim do Éden, pastor, agora é engraçado, né, sabe? para dar as instruções, Para conversar, para dizer: não, eu tenho ali, meu filho está ali, foi eu que criei, ele é minha imagem, ele é minha semelhança. Glória seja dado o nome do Senhor. Mas esse homem, infelizmente, caiu. Agora assim, sabe? Veja só, tudo ele deu, ele criou o homem. Sim. Deus, ele sempre quis e quer ter um relacionamento com os seus filhos. Sim. Ele vinha para conversar com ele. Então, você entende, meu irmão, minha irmã, amado, que o inimigo, por sua vez, perdendo
seu espaço, porque ele mesmo quis. Né? Ele mesmo quis. Ele não foi expor o céu do reino celestial. Não, ele podia. Porque Deus deixou ainda a oportunidade para que ele viesse se arrepender, viesse se reconhecer e viesse corrigir o que ele tinha feito. Porém, ele se desobedeceu. E o que acontece com a pessoa quando ela se afasta da presença de Deus? Eu não estou dizendo, sai do templo. Do templo muita gente sai, mas continua do jeito. Então, quando você perde a presença, causa o que aconteceu com Adão. Satanás ele veio e lançou uma sementezinha de uma forma, usando a palavra, mas só mudou. Ele falou a palavra, só mudou. E o que é que acontece hoje com as pessoas que justamente está ali e de repente perde a fé, o equilíbrio, perde a conexão, perde o ego? Porque Deus ele quer que nós tenhamos dentro do centro da vontade dele. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, característica não é algo que, por exemplo, mão, perna, braço, mas é algo que ele colocou dentro, que é perfeito. Que é perfeito. Quando Jesus disse, Pai, eu oro para que eles, né? Ensina esse texto aqui. Que no Gênesis fala que Deus ia conversar com o homem. Todo dia com o seu filho. E a primeira oportunidade que o homem teve, ele caiu. Ele destruiu aquilo que Deus. E o engraçado é que esse plano de Deus, Satanás fala, o inimigo fala no livro de Lucas, capítulo 6:4, ele diz, eu te dou a você o que eu tomei. Eu te dou a você, Jesus, o que foi me dado. Ou seja, naquele momento, ele queria uma troca, ele queria adoração. E ele deu um espaço completamente, né? É isso mesmo. Um espaço completamente para que ele deu legalidade. Então ele deu legalidade para o inimigo entrar. E o que ele queria fazer com Jesus? Era a mesma coisa que, porque Adão, sabe? É o primeiro Adão, é o primeiro. Foi gerado na terra, mas colocado no espírito dentro da terra. O segundo foi gerado pelo espírito, mas dentro da terra. Sim ou não? Sim, veja, porque sim. A terra foi formada e colocada dentro dela sob o Espírito de Deus. E Maria foi gerada pelo Espírito. E Maria era o quê? Terra. Onde Maria, onde a morte ela morreu. Sim. Se enterrou. Jesus ele morreu. Ela voltou para viver no barro. Porque o corpo faz isso. Isso mesmo, a matéria. Já Jesus, ele morreu e ressuscitou. Ele venceu e ressuscitou no corpo não mais desse, mas no corpo corruptível. Então, o que Satanás queria fazer era fazer do mesmo jeito que fez com Adão. O Adão ele quis fazer com Jesus. Com o segundo Adão. Com o segundo Adão. Porque Jesus vem em carne. Sim. Mas do mesmo jeito que foi o homem do barro, Jesus vem em carne, mas dentro dele tinha o Espírito do Pai. Aleluia, que estava dentro dele. Então, sabe, quando nós temos o Espírito do Pai, quem é mais forte? João disse, o que está em vós é mais forte do que o que está no mundo. Olha, no mundo. Então, quando uma pessoa ela perde a essência, é porque ela perdeu ela com Deus. Foi o que aconteceu com Adão, o primeiro Adão. Porém, Jesus, sabe, ele veio alinhar eu e você. Ele veio alinhar o nosso relacionamento. Ele veio alinhar a humanidade a juntar novamente diante do Pai. Jesus, é verdade. E para os irmãos entenderem melhor, eu disse que a gente ia ler Jó. Aí você nota, por favor. Jó 33, verso 4. Jó 33, verso 4. Que diz, pode ler para mim, pastor? Leu sim. Para você entender melhor o que nós estamos falando, aí você pode dizer, Sara, mas lá no início você falou sobre a viúva de Naim. O que é que tem a ver isso aí com a viúva de Naim? Você vai entender daqui a pouquinho. Se você tiver a visão. Se tiver na visão, você vai entender o que aconteceu. Da mesma forma que Deus, o plano de Deus foi para Adão, é para nós hoje também. Que nós também somos filhos. Isso. Filhos que por adoção, mas somos filhos. Ele disse, todos os quantos eu vim para receberam. Israel, mas os meus não me quiseram. Os meus não receberam, exatamente. Não receberam. Amaram mais as trevas do que a luz. Aí Jesus agora chega e diz, mas todos os quantos recebeu,
temos direito de ser feitos filhos de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Então, quando eu entendo que eu sou filho, que tenho direito, eu não baixo a cabeça por mim. E daqui a pouco eu quero ler também, pastor, só para complementar Sim. com o texto bíblico, esse texto aí, esse verso que o pastor falou, que ele nos deu o direito. Romanos 8,16 fala Amém. que o Senhor nos deu esse direito. Aleluia. Aleluia, de Glória a ser Deus. filho. Então, irmãos, o Senhor quer nas nossas vidas, Ele quer que o nosso espírito seja diretamente com o Espírito dele. Que o nosso todo seja conectado com Ele. Sim. Ou seja, que nós transpire a sua presença. Ou seja, não tenha total espaço para outros pensamentos negativos. É verdade, é verdade. Pode ler para mim, pastor? Leio sim. 4, lê para mim. Jó 33, está escrito assim no versículo 3. Não é isso? 4. Versículo 4. Aleluia. Escute só. Mas eu quero ler o 3, para você ver. O 3 e o 4. Já é o primeiro. Olha só. Minhas palavras procedem de um coração íntegro. Amém. E os meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. Aí ele diz, olha o ato de confessar. Aí ele fala, o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Aleluia! Glória a Deus! Foi o que aconteceu, irmãos. Jó ele vem declarando, porque ele vem dizendo, não, o sopro do Senhor. Da mesma forma, Deus ele soprou sobre a vida de Adão. E Jó ele entende isso, que a inspiração do Todo-Poderoso deu vida a ele, ou seja, o sopro do Senhor, o Espírito do Senhor, o Espírito de Deus, ele soprou sobre a vida de Jó. Ele disse, não, eu entendo o seguinte, foi ele quem me fez, foi ele que gerou vida. Aí eu digo ao Senhor, aí eu pergunto agora, pastor, como pra gente entender melhor, e o que é que tem a ver com a viúva de Naim? A viúva de Naim, irmãos, ela ia sair, ia um cortejo, e a viúva ela perdeu seu filho. Imediatamente o cortejo vai um chora aqui, chora outro ali. E Jesus ele se depara com essa mãe. Jesus ele se depara com um esquife em sua frente. E pela lei, Jesus ele não podia tocar no esquife. Ele não podia porque ele ia se tornar uma pulseira na nariz, o cara do ar-condicionado. Impuro, melhor dizendo, impuro. Então ele não podia tocar. Ele foi movido pelo Espírito Santo. Ele foi movido, ele teve a direção perfeita. E se ele tocasse, ele poderia De ser apedrejado, porque ia tocar de algo impuro. Então não podia. E ali ele conversa, vê aquela mulher em desespero. Ele poderia até dizer bem assim, que pergunta, né? Por que choras? isso. Não tá vendo que é o cortejo? E ele toca. Ele simplesmente devolveu o que era dele na vida daquele jovem. O sopro de Deus. Algo que é dele. Algo que é dele. Ele devolveu. Porque Deus, ele é a própria vida. Se hoje nós estamos respirando, se porventura nós estamos nesse corpo aqui, que é a nossa casinha do Espírito, mas de repente o Espírito sai, para nada vai servir esse corpo. É tão provável que quando a pessoa parte, tá lá. Sim, tá lá. Não serve para nada. Simplesmente vai se descompondo até apodrecer. Então o que nos deixa em pé, o que nos deixa assim, é o sopro de Deus, é o Espírito de Deus que está sobre as nossas vidas. Porque quando a gente falece, esse sopro ele volta para o dono. A Bíblia diz que ele volta para o dono. Então, tirando esse fôlego, esse Espírito, para nada serve o corpo, a não ser para apodrecer.
ela fica ali. E a alma passa esperando o grande dia. Dormindo, para ser despertado naquele grande dia. Para quando o nosso Rei Jesus voltar. Aleluia. Aí vai ser um momento triunfal. Para honra ou para desonra? A Bíblia diz que uns serão acordados para a honra E outros para a desonra. desonra. Então acontece que ele toca e ele devolve. Ele faz um milagre. Ele devolveu o fôlego para aquele menino, para aquele jovem. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Então, irmãos, Deus ele nos criou. Ele nos criou para a gente viver em sintonia, o tempo todo conectado com o Senhor. Porque muitas das vezes, eu vi o pastor falando aqui que às vezes nós queremos que tudo em nossa volta venha se comportar do jeito que nós queremos, mas não queremos nós ter renúncia. Mas muitas das vezes, muitas não, sempre é necessário a gente renunciar. E hoje, eu vou para um culto hoje, falei com Deus hoje. O resto da semana, não precisa não. Quem disse a você? Para você viver conectado com o Senhor, é necessário você estar diariamente tendo essa comunhão. Assim como Deus ele tinha essa comunhão todos os dias. Todos os dias ele ia no jardim do Éden ter essa comunhão com Adão. E hoje não é diferente. Então um dia de culto, irmãos, não é suficiente para você ter comunhão com o Senhor. É bom sim, é maravilhoso você estar com os irmãos, reunido na congregação para adorar, enaltecer o nome do Senhor, ver os irmãos se expressar através de uma canção, através de uma dança. É maravilhoso, mas é necessário que a gente venha estar diante de Deus com o espírito quebrantado. Aleluia. Porque Deus ele é espírito. Deus ele é espírito e importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. E nós somos filhos. E filhos sabe agradar o pai. É verdade. Sabe que tem aquele jeitinho de assim, não, eu sei agradar o meu pai. Então eu vou fazer isso aqui para agradar ele. Aleluia. Aleluia. Exaltado ao nome do Senhor. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Então, irmãos, para a gente se comunicar com o Senhor. Por isso que ele colocou o Espírito dele. Como é que... Porque não tem condição de o barro. Não tem. Não tem condição de o barro conversar. Como é que o barro vai falar com o Espírito? Ele vai colocar justamente algo espetacular dentro para ambos manter a aliança. Sim. E como é que nós mantemos a aliança com Deus hoje? Por meio de Cristo. Por meio de Jesus. É tanto que lá em João, A própria Bíblia diz que em João 14, enquanto o pastor encontrar aí, eu vou ler aqui. João 4, 24. pode ler. Deus é Espírito. João 4, 24. Diz: Deus é Espírito. E importa os que adorem. O adorem em Espírito e em verdade. Como é que um Espírito vai falar com o humano? Com certeza vai dizer assombração. Com certeza vai dizer é assombração. Não tem condições nenhuma. Engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Então por isso que Deus diz, não, eu vou colocar o meu espírito nele através do meu sopro, vou soprar nas narinas dele e ele vai ser cheio. Porque nós vamos conversar de espírito para espírito. Então por isso que a Bíblia diz que quem é da carne Só entende o que é carne. Pecado. Ali fica então. Por isso que a Bíblia diz que se a sua mente, a mente vazia, né, é a oficina do quê? É a oficina do diabo. Então se você anda na natureza da carne, você só vai vai entender transmitir o que é carne. Sim. Mas se você é movido pelo Espírito, você vai transmitir as coisas do Espírito. Né? Você vai transmitir as coisas de Deus. E quando nós mantemos uma aliança com Deus por meio da oração, que a oração é o ato de declarar a palavra, sim. está aqui em João. Você falou aí que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Aí em João 14 diz que quando eu estou alinhado, quando você está alinhado, justamente nessa área, com o Espírito de Deus, porque Deus colocou em você o Espírito Santo. Ele vai mover você para algo sobrenatural.
Aí o que a Bíblia diz em João 14, verso 13. Verso 14. João 14, 14. O que você pedires em meu nome eu farei. Então, quando nós estamos alinhados com Ele, o que você pedir em meu nome ao Pai, eu farei. E Jó, ele fez isso aqui, ó. Jó 33, ele fala que o sopro de Deus, né? O sopro de Deus aqui, ó. Jó 33, né? Jó, verso 4. Vamos ler aqui. Vou botar de novo, os irmãos acompanhar. Jó 33, verso 4 diz assim: E o Espírito de Deus me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Aleluia. Ele começou a declarar. Olha o que ele fala aqui em Jó 19, 25. Eu sei que o meu Redentor vive. Jó declara, eu sei que o meu Redentor vive. Olha só. E que por fim se levantará sobre a terra. Amém, amado? Então, quando nós estamos alinhados com o mesmo Espírito, como Jesus diz, eu e o Pai somos um. E eu peço a meu Pai para que vós sejam um como nós somos. Significa que eu e você temos que ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não guiado por sentimentos, sintomas. Não, movido pelo Espírito de Deus, que é essa palavra aqui. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que Jesus ele veio. Por isso que Jesus ele veio para que a gente venha ser cheio. Aleluia. Para nos resgatar. Jesus ele veio para nos resgatar. Glória a Deus. Aleluia. Na sua gloriosa luz. Então, para que a sua influência, obrigado, Jesus, a sua presença, vamos falar assim, nos preencha de uma forma tão grande. Obrigado. E que a gente venha se arrepender, obrigado, daquilo a qual tem nos aprisionado. E a gente venha usar a nossa fé. E usando a nossa fé, a gente vai desenvolver os frutos do Espírito. Aleluia. Aleluia, porque lá em Romanos 8,16 diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Ele está falando que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. Que Espírito é esse que testifica com o nosso? É o Espírito de Deus que está dentro de nós, a qual Ele soprou em nossas vidas, nos dando a existência do viver. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E no verso 17 diz: se somos filhos, então somos herdeiros. Aleluia. E com herdeiro de Cristo, com Cristo. Glória a Jesus. E se de fato participamos do seu sofrimento, para que também participamos da sua glória. É isso que faz a glória diferença. Aleluia. O que nos diferencia das outras criaturas é o Espírito de Deus que está sobre as nossas vidas. Aleluia. Aleluia. Então, se nós somos filhos, nós somos herdeiros. E se nós somos herdeiros, devemos permanecer para quando Cristo Jesus vir buscar a sua igreja, a gente possa herdar essa herança a qual Ele nos reservou, a qual Ele preparou. Aleluia. Ele disse para os seus discípulos: eu vou para o Pai, mas voltarei. Aleluia. Ele fez uma promessa assim: eu vou, mas eu voltarei. Eu vou preparar a morada. Glória a Deus. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Jesus lindo e cheiroso. Quando a Bíblia diz assim que o próprio Espírito ele testifica que nós somos filhos de Deus. Eu não sei se acontece com você, mas já viu quando você lê uma palavra, um verso, que dá aquele impacto grande? É o Espírito se fortalecendo. Aleluia. É Ele testificando. Glória. Aleluia, que você é esse filho. Jesus. E Jesus ele foi preparado. Oh, glória a Deus. E ele disse: eu vou voltar. Alegre-se no Senhor. Romanos 8:18 diz que nenhum sofrimento terreno se compara com a glória que há de ser revelada. É verdade, Jesus. Com a glória a qual o Senhor ele foi preparar. Você pode estar até chorando, pode estar até passando por uma situação que você não esteja entendendo no momento, mas o que você tem que entender é que você é filho.
E filho tem direito. É isso. E o direito, Jesus, ele vai vir. É isso. Aleluia, somos herdeiros e co-herdeiros, então ele vai vir para a gente desfrutar da herança. Glória e lá a em Deus. Apocalipse diz que lá não terá choro, lá não terá mais lágrimas, não terá dor, porque todas as coisas passaram e Deus se fez tudo novo. Isso mesmo. Aí Apocalipse diz que as ruas são de ouro, O mar. o mar de cristal. Meu Deus, que lindo. Os muros Glória. são de jaspe. Se os muros são de jaspe, imagina a sua casa, meu Oh, Deus. glória. Se as ruas são de ouro e o mar são de cristal, Lá pra lá, imagine a show, morada que a qual maravilha. Jesus ele foi preparar para você. Então vale a pena sim. Vale a pena permanecer firme sim. Vale a pena renunciar aos manjares, os prazeres dessa terra sim. Porque o Senhor ele tem promessa para a tua vida. Em nome de Jesus. Aleluia. E você pode viver dias de conflitos, Aleluia. mas melhor dia de bênção sobre essa terra, porque é a vontade de Deus e andar debaixo da sua perfeita. Agora, para isso, da sua perfeita vontade, para isso, vocês têm que estar justamente alinhados com Ele. Alinhado. Você tem que estar alinhado com a sua palavra. Olha só, sabe? Conduzido pelo próprio Pelo próprio Espírito. E o próprio Espírito é a palavra. Porque João, sabe? 14, que eu falei isso ontem, Sim. verso 16, ele diz: eu rogarei ao Pai que mande o meu Espírito. Aleluia. Olha, que o mundo não conhece, mas que vós conhece porque está em vós. Aleluia. Então, se ele disse isso, então ele vai estar dentro de quê, sabe? Eu vou ler aqui, mas olha onde ele vai estar. Eu vou voltar para Romanos 10, 8, mas antes, onde é que o Espírito Santo vai estar? Onde é que Deus, aleluia, ele vai te ouvir? Olha só, aqui no livro de Hebreus, sabe? Hebreus 10, versículo 24. Deixa eu ver aqui. Versículo 22. Sendo assim, aproximamo-nos de Deus com coração sincero, com plena convicção. Então, se você não tiver convicção, você até pode orar, mas não vai mudar nada. Não vai mudar. Porque se você vai estar orando, mas você não vai ser convicto daquilo que você é em Deus, então não vai mudar. Você tem que ter convicção aqui, ó. 10, 22. Glória a Deus. Sendo assim, aproximamos de Deus com coração sincero e com plena convicção, tendo o coração aspergido, purificado, olha só, aleluia, de um corpo lavado com águas puras. Ou seja, meu querido, o que Deus Ele prometeu, Ele cumpriu ao coração daqueles que buscam e que entendem, e que convicção é essa. Como isso vai gerar? Aí você vai voltar agora para o livro de Romanos, capítulo 10 e o versículo 8, muito forte. Mas o que ela diz? Olha só o que ela diz. Versículo 8. A palavra está perto de você. A palavra está perto de você e está em sua boca e em seu coração, Espírito. Aleluia, em seu coração. Isto é a palavra da fé que estamos proclamando. Aleluia. Então, se essa palavra está dentro de você, se essa palavra produz vida em você, essa palavra vai mostrar convicção. Glória a Jesus. Ela vai mostrar além daquilo que o Senhor prometeu para você. Por quê? Porque você tem um Espírito. E esse Espírito, sabe, ele está alinhado com Deus. Quando o Espírito não está alinhado com Deus, vamos mostrar o que acontece. E diz o texto no livro de Gênesis que quando o homem perdeu a essência, ele começou a se esconder. Ele não queria conversar mais. Então o que acontece com a pessoa quando ela para de ter comunhão? Ela não tem prazer mais de estar com pessoas que têm a visão de Deus. A mente dela não está mais focada no Criador.
A mente dela não estava focada no Salvador. Por quê? Porque o alinhamento dele ou dela está na natureza humana. E a natureza humana, no sentido, o pecado, melhor dizendo, afasta as pessoas de Deus. Porque essa pessoa ela tem que estar dentro da palavra. E quando ela está dentro da palavra, acontece dessa forma. Versículo 9. E se confessar. Isso já está falando sobre justamente a cura. Jesus se manifestou para curar a alma. E curar, Sara, também a matéria dessa pessoa. Em nome de Jesus. Quando eu confesso aqui, quando eu se confessar com sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Quando a pessoa confessa, há mudança. Há mudança de vida, há mudança de mente, há mudança de comportamento. Por quê? Porque há um Espírito de Deus dentro dessa pessoa. Amém, amado? Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Esteja no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Em nome de Jesus. Glória seja dada o nome do Senhor. Para a gente finalizarmos aqui, irmãos. Glória a Jesus. Eu espero que você tenha entendido o que Deus ele quis falar. Eu espero que você entenda, através dessa narração bíblica, a qual Deus ele fala lá em Gênesis, ele finalizando a sua obra. Aleluia. Ele finalizando a sua obra, ele coloca a atividade dada por Deus. Deus, dada por ele coloca em nossas vidas, ele coloca na vida do homem finalizando a sua obra, para que a gente possamos ficar conectado 24 horas diante do Senhor, até quando você estiver dormindo. Até quando você estiver dormindo, você vai ter sonhos dos céus, sonhos de Deus. Porque vai estar alinhado, né, sabe? Vai estar alinhado. A alma dele está dentro do Pai. Sim, o Espírito dele está dentro do Pai. Aonde você chegar, você vai dizer. Você não vai precisar de dizer, melhor dizendo. Alguém vai dizer, és filhos de Deus. Ou seja, Testemunha. vai transpirar, né? Sim. Vai transpirar, né? É como lá em Coríntios diz que nós somos carta lida. Isso mesmo. Nós somos cartas lidas. Nuvens de testemunhas. Aleluia! E Eu sabe declaro verdadeiramente eles vão entender quem nós somos em Cristo Jesus. Para finalizar, eu quero ler apenas um verso. Lá em 1 Tessalonicenses. Glória a Jesus. 1 Tessalonicenses 5, verso 23. Glória seja dada o nome do Senhor. Veja só o que aconteceu quando Deus ele finaliza a sua obra. Oh, glória! E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis, aleluia, para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Deu para entender? Glória de novo. Ele finalizando, ele diz: e o mesmo Deus que te fez, meu Deus é forte, olha aí, que é o Deus de paz, vos santifique. Estou traduzindo aqui. Te santifique em tudo. Não é em alguma coisa. Não é algo. Isso aqui você vai ser santo, mas aqui você pode ser profano. Nisso aqui você vai me servir, e nesse mas aqui, nisso aqui você não vai. Não. Não é dessa maneira. Ele diz em tudo. O mesmo Deus de paz, em tudo vos santifica. Aleluia! E todo o vosso espírito, alma e corpo. Oh, glória a Jesus. Ele diz: eu quero tudo por completo. Seja plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, esteja santificado. Aleluia. Corpo, alma, espírito, exaltado é o nome do Senhor. Meu Deus. Para que você possa estar preparado para a vinda de Jesus. Porque um certo dia, lá em Reis, fala que o povo ficou dividido, pastor. Foi. E Elias, ele para o povo e pergunta: por que estáis cocheando em
pode. Ou você é ou você não é. Ou serve a Baal, ou serve a Deus. Deus. O que foi que o povo fez quando ele faz isso? Ficaram todos calados. Ninguém tinha palavra para dizer. Sabe por quê? Porque verdadeiramente eles estavam confundidos, estavam divididos. Não sabia quem queria adorar. Queria primeiro adorar a Deus, daqui a pouco estava adorando Baal. Mas a Bíblia diz aqui que o Senhor te santifica em tudo. Em todas as coisas devemos ser santificados para estar preparados para quando o Senhor Jesus vir, as trombetas tocar, a gente possa estar com Ele. Oh, aleluia! Para andar nas ruas de ouro, para desfrutar do mar de cristal. Imagine a tua casa, meu querido. Imagina a tua casa, minha querida, a qual o Senhor preparou. Então não é de qualquer maneira, não. Ou você renuncia, ou você fica. Infelizmente é o que a palavra diz para você. Não posso dizer, não, pode continuar assim desse jeito mesmo, tá? Não, o Senhor te conhece, Ele escolheu o teu coração. Isso. Ele sabe como você é. Ele sabe, sim. Ele é o Todo-Poderoso. A Bíblia diz que antes que a palavra chegue à nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai falar. Mas também Ele diz, você quer me seguir? Pega a si mesmo, toma a tua cruz e me siga. É renunciar. É renunciar. É resistir. Resistir ao diabo. E ele fugir de nós. Você renuncia ao diabo e ele vai fugir. Todos os dias ele vem. Todos os dias ele mostra uma situação diferente. Mostra. Mas permaneça. Permaneça diante do Senhor porque vale a pena. Tá bom? Prepara-te, Israel. Para se encontrar. Para se encontrar com o Senhor teu Deus. Aleluia. Aleluia. Prepara-te. Prepara-te. Porque Ele está voltando. Glória a Jesus. Bem exaltado é o nome do Senhor. Vamos aí liberar a outra canção. Sim. Liberar a canção aí da nossa irmã.